Oi pessoal, boa noite novamente. Então, após a primeira chamada, vamos dar início à Assembleia. Hoje a reunião vai ser conduzida por mim, representando a GPR, e pelo Marcos, representando a Calabria, lembrando que a Calabria foi a empresa que fez o desenvolvimento do projeto. Antes de iniciar, eu gostaria de deixar aqui alguns recados paroquiais. Primeiro, dizer que a Assembleia vai ser gravada, então, eventualmente, se o investidor, por um choque de agenda, não pôde participar, ele vai poder assistir na íntegra o que a gente vai debater aqui hoje. E segundo, dizer que a nossa reunião ela vai ter uma ata, né, que vai ser enviada posteriormente junto com a gravação. A nossa proposta é que a cada reunião, a cada assembleia, a gente formaliza por e-mail a convocação do edital. Então, é uma forma de antecipar para o investidor quais os assuntos que a gente vai debater aqui de maneira colegiada, para que todo mundo possa se preparar para participar da reunião. E aí a gente fez isso, então, recentemente, através desse comunicado. E, em paralelo, hoje, a Priscila, que trabalha no nosso administrativo, também renovou o convite aos investidores pelo WhatsApp, para que as pessoas pudessem participar hoje da nossa reunião. A gente vai debater aqui, em linhas gerais, em mais ou menos uns 40, 45 minutos, sobre alguns tópicos. O que está na tela aqui são os principais. A nossa proposta é que a gente faça a explanação do tema e, ao final, a gente abre um espaço para perguntas e respostas. E dessa forma, a gente consegue conduzir com mais dinamismo para não ficar interrompendo a apresentação a todo momento. Então, a gente vai falar um pouco sobre mercado imobiliário, fazer uma retrospectiva dos acontecimentos da obra. Depois, a gente entra numa parte de como foi feita a prestação de contas do começo do projeto até agora. Aí, a gente parte para a parte de planejamento e depois para orçamento. Então, esses são os 5 tópicos, né, que vão ser os principais aqui durante a Assembleia. Eu queria iniciar, né, falando um pouco sobre qual é o momento da GPR, rapidamente, porque eu tenho muitos investidores que me perguntam: Eduardo, como é que está a GPR? Quantas obras vocês têm? Como é que está a administração? Então aqui na tela eu vou passar rapidamente os nossos empreendimentos. A gente tem 3 empreendimentos que já foram entregues, o Ampiesa, o Living e o Up, tá? Um é no bairro João Paulo, que foi o nosso primeiro. Depois, ali próximo do Tri-Tri, o Living. E recentemente, o Up Easy Home, aqui perto da Universidade Federal. Então, esses 3 empreendimentos, eles foram entregues, mas entregues 100%. Porque muitas vezes você entrega um empreendimento, mas não tem a BITSE, não tem a matrícula individualizada, a administradora não faz a prestação de pós-obra. Então, esses nossos 3 empreendimentos, a gente entregou 100% e continua, inclusive, prestando o serviço de pós-obra, representando os investidores em cada projeto. Na sequência, eu compartilho aqui quais são os empreendimentos que hoje a gente está administrando. São 4. O BG1, o BG2, o BG Canas e o Imob Canas, que hoje é o objeto aqui da nossa Assembleia. Então, rapidamente, esse que vocês são sócios. O BG1 fica bem próximo ali do Angelone da Beira-Mar. O BG Canas, ele fica na mesma rua do Imob Canas, só que um pouco mais à frente, bem naquela rua que sai no Trapiche, próximo ali da Associação dos Magistrados. E por fim, o BG2, que fica aqui ao lado, perto da UFSC. Então, esses 4 empreendimentos, a gente lançou, vendeu tudo, aprovou, tirou o alvará e começou a construir. Então, são múltiplos lançamentos que a gente fez, mas todos que cumpriram já etapa por etapa e estão efetivamente em obra. E por fim, finalizando essa parte aqui de apresentação da atual posição da GPR, nós temos 2 lançamentos, o Imob Jurerê e o Imob Trindade. O Imob Jurerê, essa aqui é uma foto conceito do projeto, ele tem 7 mil metros quadrados, 132 cotas, é o nosso maior projeto até hoje.
a gente já vendeu 112 cotas das 132. Então a gente está aí, né, em 4, 5 meses com praticamente 90% do empreendimento consolidado. Na sequência, a gente teve a oportunidade de negociar um outro terreno, dado o nosso sucesso comercial do BG1, que fica aqui, ó, nessa região, a gente opcionou, formou um grupo de investidores e comprou os 2 terrenos ao lado. Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo o projeto junto com um grupo de terrenistas para em janeiro, no início de fevereiro, a gente fazer o lançamento a mercado. Então, esses são os 2 lançamentos da GPR. Resumindo, a gente tem 3 empreendimentos entregues, 4 em obra e 2 em lançamento. Dito isso, eu vou pedir para o Alex subir um vídeo da posição atual do Imobicanas. Por quê? Muitos investidores também me perguntam, Eduardo, eu não moro na cidade, eu sou de outro estado e até de outro país e eu não visitei a obra. Então eu gostaria de entender mais ou menos em que estágio ela está. Aí a gente fez um vídeo com um drone e eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, então essa é uma visão panorâmica tanto do prédio, da rua, como daquela localização. Dá para ver ali a distância entre o mar e o prédio. Depois, se alguém quiser o vídeo, eu posso passar, né, em modo aqui de WhatsApp e disponibilizar para cada um de vocês. Bom, agora a gente vai, antes de entrar efetivamente na prestação de contas e na parte do avanço físico do projeto, eu vou passar a palavra aqui para o Marcos, que é o desenvolvedor do projeto, e ele vai trazer um panorama do mercado imobiliário em Florianópolis e principalmente na região ali do norte da ilha, que é Canasvieiras, Jurerê, enfim. Então ele tem algumas informações e dados a respeito dos projetos e ele vai compartilhar com vocês. Pessoal, boa noite. A maioria não me conhece, né, mas eu estou nesse projeto desde o início como desenvolvedor. Na época, nós localizamos o terreno, desenvolvemos a tese de negócio, né? O trabalho da nossa empresa da Calábria é desenvolver teses de investimento imobiliário vencedoras, né, que têm a pretensão de ser vencedoras, tanto para empresas de preço de custo como para incorporadores. E o Imobicanas é um projeto que nós desenvolvemos com muito carinho lá em 2022. Tá? Então, nós vamos tentar, alguns vão lembrar na nossa apresentação, né, e no momento da compra, no momento do investimento, o que foi apresentado. E nós vamos fazer uma comparação do panorama de mercado da época e a perspectiva de rentabilidade e o panorama de mercado atual para ver o que mudou. Tá? Então, vamos lá. Mercado imobiliário de Florianópolis, aí é uma... o que nós tivemos de lá para cá? Tá? Se vocês lembrarem, na época, nós fizemos uma tese, tá, de ter uma rentabilidade preponderantemente em short stay, né, que é o modelo Airbnb, mais hospedagem do que locação anual. Não quer dizer que quem opte por locação anual não vai ser vencedor também, mas hoje entendemos que pela característica, na época entendemos, né, que pela característica lá em Canasvieiras, o melhor seria o modelo de hospedagem short stay. Tá? De lá para cá, né, não para nossa surpresa, a gente sempre tenta fazer uma perspectiva conservadora, né, para não criar uma expectativa que não se configure,
Mas Florianópolis é incrível, né? Fica relativamente fácil falar do mercado de Florianópolis, quando a gente percebe que os conceitos que levam Florianópolis a valorizar só aumentam, né? Então, alguns números para vocês de lá para cá. Tá? Hoje nós temos um problema em locação em Florianópolis, o preço está super pressionado, né? Em função também dos imóveis serem retirados da locação tradicional para serem levados para o modelo de hospedagem, né? Então, para vocês terem uma ideia, em 5 anos nós tivemos praticamente dobrou o custo do aluguel, né? O que para quem é rentista, para quem tem imóvel, é um negócio excelente. Tá? E o modelo de hospedagem só proliferou, né? O modelo de short stay aumentou, vários operadores, grande procura por Florianópolis, o que só nos privilegia na tese de negócio. Vocês devem ter sido impactados por essas notícias, né? Que o estado de Santa Catarina, né, teve o maior saldo migratório nos últimos 5 anos também. Nós tivemos, entre pessoas que vieram para Santa Catarina e pessoas que saíram de Santa Catarina, o resultado foi 350 mil positivo. Tá? Isso é praticamente 80% de todas as pessoas que mudaram de estado no Brasil. Ou seja, Santa Catarina continua sendo um objeto de desejo e o expoente maior disso é a ilha de Santa Catarina. Está aqui os números lá, 354 mil pessoas a mais, né? Foram 500 e poucas e 150 saíram, tá? Uma distribuição por estado aí, de onde vieram, tal. Preponderantemente de boa renda, tá? Só aumentando a renda média de Florianópolis, o que para nós como investidores, como proprietários de imóveis é muito bom, porque cada vez nós temos famílias com mais capacidade de pagamento, né? É a capital considerada mais rica quando você compara a renda, tá? Florianópolis está em primeiro lugar, né? Porto Alegre em segundo, como vocês podem ver. Renda média por pessoa, tá? Então vocês vão ver que uma família hoje aí, ela tem uma renda bem acima de 15, 20 mil reais. A nossa tese na época, tá? Quem lembra da apresentação e das explanações, era investir para ter rentabilidade, né? Eu, historicamente, estou no mercado imobiliário há quase 40 anos e eu sempre fui um grande defensor de projetos de previdência através do investimento imobiliário, né? Renda passiva é tudo que nós precisamos, né? Ainda mais num país que tem cada vez mais suas instituições deterioradas, né? E principalmente a perspectiva de uma aposentadoria digna, né? Que nós temos inseguranças aí com relação até quando vai se parar de pé a previdência estatal. Deixa eu mudar aqui. Nós temos 2 tipos, né? Como eu disse no início, de locação, que é a locação tradicional, que pode ser aplicada, né? O nosso estúdio hoje, que é outro benefício que nós tivemos em movimentação do mercado, ele é um estúdio fora da curva em matéria de tamanho, né? São estúdios, em média, de 31, 32 metros, com garagem, né? O mercado hoje já não está mais produzindo isso. Os lançamentos dos últimos 2 anos foram todos estúdios na faixa de 23, 24 metros, estão ficando cada vez menores, e todos sem garagem com a mudança do plano diretor. Então, isso, em tese, vai acabar por beneficiar a nossa taxa de ocupação quando o nosso imóvel estiver pronto e nós estivermos disponibilizados ao mercado. Porque a hora do sujeito escolher aonde ficar, ele sempre vai escolher ficar num imóvel maior e sempre vai escolher ficar num imóvel com garagem, né? Ou quase sempre, certo? Nós temos aqui, o modelo aqui é o modelo do seu lugar para ficar para morar. Deixa eu ver, projeção de rentabilidade, né? Então, nós contratamos uma empresa, um estudo de uma empresa que hoje atua no ramo, né? Que ela intermedia essas locações de short stay, modelo Airbnb, e ela tem médias assim efetivadas de imóveis prontos já, que ela aluga, né? Então, nós tentamos trazer alguns números aqui para vocês, rapidamente, para vocês perceberem o quanto que a nossa tese lá de trás melhorou
nesses 3 anos de projeto. Então, nós temos uma área ali de 32 metros com garagem, como eu disse, né? Nós vamos competir preponderantemente com estúdios de 22, 23, 24 metros sem garagem. Tá? Cada vez mais os empreendimentos, os prédios antigos, condomínios já estabelecidos, estão proibindo o Airbnb, porque tem famílias que moram nele, né? Então eles estão colocando nos seus regramentos de condomínio que não pode ter esse tipo de hospedagem. Isso também vai nos beneficiar, porque esses novos empreendimentos já vêm com o regramento na instituição de condomínio a permissão para fazer esse tipo de hospedagem, né? Então, nós temos alguns demonstrativos aqui. Um estúdio comum, tá? Uma rentabilidade de 68 mil reais, tá? Ano. Tá? Isso, se você tirar os valores de impostos e intermediação, você vai ter uma rentabilidade de 50 mil reais ali arredondando, né, num estúdio como o nosso. Tá? Lembrando que esse estúdio é feito em cima de imóveis menores. Tá? No meu entendimento pessoal, o nosso estúdio, pela característica dele, né, pela proximidade do mar, ele vai ter uma média melhor do que a média do mercado, que é isso aí que a empresa apresentou. Considerando que ele tem garagem, volto a dizer, e 32 metros, que é uma planta que hoje praticamente não se faz mais. O Estúdio Garden, né, que tem um benefício, como vocês podem ver na imagem, ele tem uma rentabilidade maior, né, 75 bruto e 54... Isso é o estudo. Tá? Hoje existem muito poucos estúdios Garden no mercado de Canasvieiras, né? Então, esse estúdio, eu entendo que ele também está aquém da realidade. Né? Um garden ali, na hora de trazer uma família, né, ele é um pouco mais espaçoso, podem vir 4 pessoas, então eu entendo que ele vai ter uma rentabilidade melhor e uma ocupação melhor. Na época, tá, quando nós fizemos as projeções, né, nós pensávamos em um retorno, que eu sempre fiz a conta, né, nos projetos para ver se eles eram vencedores, do payback do investimento ser devolvido na locação em até 12 anos. Né? Considerando a norma da construção civil, que um imóvel tem que ter estrutura para durar 50 anos, a gente entende que um imóvel que se paga, que devolve o capital para o investidor em 12 anos, e rentabiliza, né, lucro de locação por 38, né, é um excelente negócio. Né? E assim, as excelências do investimento imobiliário não param aí. É um investimento seguro. Né? Mesmo num país assim, fragilizado por governos fracos, por problemas institucionais, a última coisa que vai ser ameaçada é a sua propriedade imobiliária. Né? Aplicação financeira, banco, fundos, até... letra do Tesouro Nacional, eu tenho meus medos, né? E acho que todos nós temos. É mais ou menos isso. Não digo que não pagar uma letra do Tesouro, mas manipular a rentabilidade. Né? Já na nossa rentabilidade de locação, o Estado não consegue manipular. O mercado dita as regras. Né? No nosso caso, trazendo os números para o presente, tá? Num custo médio projetado de 450 mil e 50 mil de renda líquida, o nosso estúdio se pagaria em 9 anos. Né? E 41 anos seriam renda passiva de lucro, né? Além do payback que foi retornado ao investidor. Então, resumo, né, da minha fala aqui, depois eu vou estar à disposição também para perguntas no final junto com o Eduardo. A tese de negócio, né, apesar dos nossos percalços aí de mercado, porque toda essa pujança do mercado gerou algumas pressões de preço, de custos de obra, que aí o Eduardo vai apresentar. Né? Então, nós temos percalços na produção do prédio, mas nós temos só boas notícias no que diz respeito à tese de investimento, cuja lucratividade só recrudesceu, só melhorou, né? E, em tese, teremos muito mais resultado do que teríamos na perspectiva do momento que investimos lá atrás. Tá bom? Eu vou estar à disposição depois para eventuais perguntas, né, para vocês no final. Eu vou chamar o Eduardo aqui para assumir o leme do navio. Certo.
Pessoal, gostaria só de complementar a fala do Marcos e usar um exemplo de um investidor, que é meu amigo pessoal lá de Nova Veneza, que assim, ele tem vários imóveis aqui em Floripa na imobiliária XPTO, não vou dizer qual é o nome da imobiliária, tudo na lei do inquilinato, ou seja, 24 meses, 36. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, tira um desses de lá e coloca no short stay. Aí ele falou, mas eu não sei operar. Eu falei, vamos passar aqui para tua filha, que ela vai saber. Mas eu também não quero envolver ela. Eu falei, então existem várias empresas que fazem a locação desse imóvel no short stay. Como, por exemplo, a Cizone, a Me2, que foi a empresa que a gente trouxe aqui, que fez o diagnóstico colocando a lupa no projeto do Imobicanas, anfitrião de aluguel, ou seja, então você pode fazer um teste, tirando da imobiliária tradicional, onde você tem a posse, onde você tem a propriedade, mas não tem a posse, e colocar no short stay, onde você tem a posse e a propriedade. Exemplo, eu quero passar a virada do ano em Floripa. Eu não posso pedir para o cara sair na virada que eu quero usar. Na lei do inquilinato ele não vai sair. Mas se eu estiver no short stay, eu posso bloquear esse período lá na Me2 e posso fazer o uso. E quando eu for embora, eu devolvo para monetizar direto no aplicativo. Então, esse uso híbrido é uma vantagem do short stay. E aí imagina que você fala, não, mas deixa que eu gerencio. Então, eu tenho 4, 5, eu gerenciar no Airbnb. Aí vamos imaginar o seguinte, que você colocou a diária R$500, certo? E você deixa lá esse período. Só que semana passada teve o Ironman aqui em Floripa e a diária flutuou para R$1.500. Só que como você não tem conhecimento de causa, não tem a expertise do negócio, você deixou a 500, quando um imóvel igual ao seu alugou a 1.500. Então, quando a gente para pensar, faz sentido contratar uma empresa, por exemplo, como a Me2, para fazer essa gestão para você. Porque essa dinâmica do preço, hora está para cima, hora está para baixo, ela se dá durante o calendário dos eventos, das datas mais importantes. Então, fica essa contribuição do que o Marcos falou, para que você possa analisar e entender se, além da locação tradicional, o short stay, através dessas plataformas, possam ser para você uma opção. Pois bem, falando sobre esse tema ainda, a gente vai passar a palavra para o João, que é proprietário da empresa Lofteria, que é uma empresa que faz mobília dos apartamentos. Faz o projeto, faz a mobília, faz a implantação. Porque como a gente está defendendo uma tese de investimentos, onde esse apartamento do Imobicanas ele é vocacionado para o short stay, a gente vai perceber que faz sentido mobiliar esse apartamento para quando ele for entregue, você já sair rentabilizando e não perder tempo em fazer projeto, mobiliar, aí o empreendimento está entregue, você ficou 6 meses sem conseguir rentabilizar, porque você ficou patinando para definir como iria mobiliar. Então eu vou pedir para o Alex subir o João aqui na apresentação, tá? Para que ele possa fazer uma apresentação da Lofteria. Perfeito. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos presentes. Eduardo, só para tirar uma dúvida, eu posso compartilhar a tela por aqui mesmo, é isso? Sim. Beleza. Então, deixa eu me preparar aqui. Fica atento. E já vou compartilhar. Um minutinho, gente. Ô João, eu vou compartilhar por aqui, pode ser? Pode ser. Eu não sei, eu acabei de compartilhar. Funcionou bem ou não? Sim. Eduardo, funcionou bem eu compartilhando ou não? Posso dizer que sim. Então eu vou seguir por aqui, daí eu consigo controlar, pode ser? Ok. Então vamos lá, pessoal. Dando sequência aí à conversa sempre muito construtiva, né? Tanto do Eduardo quanto do Marcos, a gente sempre cresce bastante ouvindo aí o que os dois têm a dizer. O Marcos também sempre com bastante fundamento, né, no que diz.
Então, a gente está falando de uma tese de investimento, como o Eduardo bem colocou, e para isso existe uma etapa, né, que é a parte de mobília dos apartamentos. Eu, particularmente, não sou eu, mas como boa parte do mercado acredita que toda a parte de mobília ela está tornando cada vez mais, aumentando a sua representatividade na cadeia da construção civil e cada vez mais fazendo parte, de fato, da cadeia de insumos, como algo realmente necessário para chegar aí nos resultados. Então, hoje o tópico aqui vai ser uma conversa bem rápida, só vou explanar alguns pontos, com esse objetivo aí de trazer a importância aí da mobília no investimento imobiliário. Eu começo dizendo que não é só o metro quadrado que vende. A gente sabe que a região ela é muito boa, a parte arquitetônica do prédio é fantástica, é próximo da praia, é tudo muito bom, porém, não é só metro quadrado, e sim o que vende é a experiência. Então, ao longo dos anos, né, das diversas entregas aí que a gente acompanhou, a gente conseguiu ver aí a grande diferença que é de resultado quando o inquilino ou um comprador ele entra, né, ele recebe o imóvel pronto, né? A experiência de chegar em algo já pronto, ela é o que realmente vende. Existe um estudo, né, aí que a gente trouxe do mercado, que 81%, né, dos compradores não conseguem entender um imóvel vazio. E quando a gente fala sobre isso, é algo psicológico mesmo. Tem uma área do nosso cérebro que ela, para 81% das pessoas, não consegue conectar a imaginar aquele espaço preenchido. Quando a gente fala de estúdios, principalmente, passa aquela sensação de que será que vai caber isso? Será que vai caber aquilo? E o projeto de interiores ele vai ficando cada vez mais importante. Então, tanto para uma venda, né, onde a gente pode estar valorizando o imóvel e facilitando para um comprador, seja investidor, seja morador, quanto também um aluguel, né, de curta duração, como vem sido dito, todo esse espaço ele tem que ser muito bem pensado. Indo nessa linha de raciocínio, né, onde a experiência vende, não é só um metro quadrado, a gente sabe que dentro do mercado imobiliário pode acontecer diversos fatores com o nosso investimento, né? O Marcos trouxe alguns pontos até pontos bem legais aí sobre payback, sobre a duração, né, do imóvel, da segurança dele. E por mais que, falando de segurança, né, a obra até pode atrasar, o orçamento pode subir, mas o que realmente destrói o retorno, né, sobre o investimento, que é o ROI de um imóvel, é deixar esse apartamento parado, vazio, sem receita e gerando custo. Então, quando a gente pega aí a jornada tradicional do investidor, existe um custo invisível do imóvel parado. Esse é o grande perigo do investidor imobiliário, o tempo. Então, quando a gente recebe o imóvel, se a gente demora para tomar a decisão de imobiliar, demora para tomar a decisão de qual estratégia seguir, a gente fica naquele tempo que a gente chama de vacância, que é o imóvel vazio, a gente perde muito, né, do nosso retorno, do nosso ROI. Então, hoje, um imóvel parado, né, vamos dar um exemplo aí para vocês. A gente sabe que investir em mobília, ninguém quer ficar gastando dinheiro cada vez mais. Mas se a gente não investe, esse imóvel ele fica parado, ele não rende, e esse custo invisível ele vai crescendo cada vez mais. É condomínio que começa a ser cobrado, é IPTU, é depreciação, é o aluguel que não entra, esse é um ponto muito importante que deve ser levado em consideração. E se a gente analisa, né, imóveis que são planejados, eu vou trazer exemplos aqui de números nossos mesmo aqui do mercado. Então, apartamentos que já estão mobiliados, a gente consegue chegar até em 30% a mais, né, de rentabilidade, né, do valor percebido na hora de vender. E falando agora de short stay, a gente já calculou números aí, que um apartamento bem decorado, bem projetado, né, e feito de acordo com o que o mercado, né, entende como positivo, pode render até 70% a mais do que às vezes feito, né, sem um profissional da área, sem alguém que já entende aí do mercado. Eu estou falando de diária média, tá? Porque falando em short stay, além de ter uma empresa que vai cuidar, que vai ter essa expertise, a gente está falando de aumentar a taxa de ocupação. E como o mercado está crescendo muito, né, do Airbnb, a gente está falando de uma prateleira de produtos. E o imóvel mais bem decorado, com atrativos visuais e funcionais, ele precisa chamar atenção no meio da multidão. Então, quando a gente fala do custo invisível, né, da vacância principalmente,
Um exemplo aqui que um imóvel de 300 mil parado, por exemplo, ele 6 meses ele custa 24 mil reais, né, em média. Né? A gente vendo o custo de oportunidade sendo cada vez maior, esse custo ele aumenta mais ainda. Então, o que eu gosto, né, sempre trazer que mais do que os custos que geram, o tempo que a gente deixa de ter esse investimento, ele corrói aí o nosso retorno. E é por isso que o planejamento, né, antecipado ele é muito importante. Voltando de novo, né, para o vender vazio, vender decorado, ou o alugar mobiliado de uma forma mais simples, ou fazer um projeto bem elaborado, né, de acordo com o mercado. A gente comprovou já que fazer isso de forma pensada, ele economiza tempo e investimento para toda a cadeia. Então, o retorno ele é mais rápido, né, a partir de um investimento inteligente, e isso é uma via de mão dupla, tanto para o investidor quanto para quem é o usuário final, né? Seja um comprador do imóvel, seja um inquilino. Trazendo esse contexto agora, dentro do mercado, né, a gente falou agora de custo, falou de problema, falou de que a gente não gosta de gastar dinheiro, mas que é necessário. Existe uma solução, né, chamada turnkey, que é basicamente entregar o imóvel pronto para morar, sem ter que se incomodar com nada. A gente sabe que muitos de vocês, né, são investidores, vocês às vezes conhecem um marceneiro, conhecem uma empresa de arquitetura, conhecem às vezes um marmorista, encanador, tudo mais. Agora, gerenciar tudo isso, às vezes pode ser custoso, pode levar bastante tempo, né, e pode perder esse time, muitas vezes, de posicionar no mercado. Então, dentro desse conceito turnkey, que é essa solução de entrega completa para o investidor, essa solução personalizada, a gente consegue aí trazer uma economia média de 15%, né, porque a gente olha tanto a eficiência de custo, também como redução do tempo de entrega, né, de retrabalho, de problema. Às vezes vai faltar um item lá para o pessoal lá da Michu, por exemplo, que vai alugar e está faltando os utensílios. Às vezes isso aí atrasa, a parte de fotografia atrasa. Então, ter uma solução completa vai ganhar tempo, e tempo é dinheiro para o investidor imobiliário. Então, hoje, o mercado ele já conta com essas empresas que fazem essa execução completa, né, que nós chamamos de solução turnkey, que é projeto, execução e gestão integrado, entregando esse imóvel pronto para gerar receita no dia seguinte. Né? Não é entregar em etapas e fazer com que vocês percam tempo. Né? O grande objetivo aqui é tempo. Indo agora para o lado, apresentando um pouquinho do que é a Lofteria, né? que é a minha empresa, que a gente está aí no mercado aí já faz 6 anos aqui em Florianópolis, desde 2019. Nós viemos aprendendo cada vez mais aí ao longo dos anos e compartilhando muito com o mercado, né? O que a gente precisa preparar esse imóvel para ele, de fato, performar. Então, nós entregamos aí mais de 300 apartamentos ao longo desses anos, tivemos aí um crescimento constante, e o principal, né? A gente tem aí variações aí de uma média de 30% quando a gente compara aí os nossos investidores e nos próprios imóveis deles, que fizeram conosco, que não fizeram, e principalmente o tempo de vacância dessas unidades. Elas são unidades, são os pão quentes do mercado, vamos dizer assim, porque quando a gente tem uma ocupação frequente, né, no longo prazo, naquela vida útil do imóvel, é isso que vai garantir que o nosso ROI realmente seja cada vez melhor e o nosso payback menor também. A ideia do papo de hoje era realmente elucidar para vocês que existe esse custo invisível, existe problemas que vocês vão ter que resolver lá quando esse imóvel ficar pronto, e que também existe uma solução, existe um caminho para fazer a ponte com a rentabilidade de vocês. Então, deixo para vocês aí as redes sociais aí da Lofteria, só escanear o QR Code, tem meu telefone, quem quiser já tocar no assunto, conversar sobre, a gente tanto faz um planejamento já até a entrega da obra, como também estamos à disposição para bater papo, falar de investimento, que eu também sou cotista aí do empreendimento, tenho um interesse pessoal em fazer o imóvel também dar muito certo, e a Lofteria está aí para fazer essa parceria aí do grupo como um todo.
Acredito que é isso, Eduardo. Obrigado. Beleza. Agradecer aí o João pelas informações, pelas explicações, principalmente por entender esse conceito de que não é só metro quadrado que vende, mas também a experiência do consumidor final. A partir do momento que ele entra num apartamento seco ou ele entra mobiliado, o quanto agrega valor, né, ter esse primeiro impacto. Não existe uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Então, se o cara chegou lá, é aquela memória fotográfica que ele vai ter daquele apartamento. Tendo em vista que ele vai de apartamento até decidir qual ele vai alugar. Bom, vamos lá. Então, dando sequência à nossa assembleia, agora a gente vai entrar e vai fazer um resgate aqui da jornada do projeto imobiliário. Então, a metodologia de condução da GPR, ela se divide em 3 momentos. A gente faz uma assembleia na largada do empreendimento, com todos os participantes, explicando como vai funcionar. Depois, a gente faz uma assembleia praticamente ali no final da estrutura e depois faz uma assembleia na chegada. Por que a gente faz essa assembleia no final da estrutura? Porque a parte mais desafiadora de um projeto é contenção, subsolo, fundação. Então, a partir do momento que você finaliza a estrutura, você reduz a quantidade de variáveis que possam interferir no desempenho do projeto, certo? Então, é por isso que nesse momento a gente faz a assembleia de evolução da obra. Bom, vamos lá. Como é que a gente faz a prestação de contas? Como é que a gente fez, como é que a gente faz e como a gente continuará fazendo? Antigamente, a GPR mandava por e-mail todo mês. Aí o cotista falava, olha, poxa, tá lotando a minha caixa de entrada, é muito vídeo, é muito relatório, até porque relatório contábil tem 200 páginas. Então, além disso, o investidor ele tinha um e-mail no começo do projeto, ele mudava o e-mail, não avisava e depois ele percebia que não recebia mais os relatórios. Então a gente inverteu. Ao invés de todo mês a gente mandar, a gente criou uma área dentro do site da GPR, chamada de área do investidor, aonde ele, com uma senha, né, vai naquela área, coloca ali GPR40, que é a senha do projeto Imobicanas, e lá ele tem acesso a todas as informações. Então, perceba que não precisa nem baixar, você pode ir lá olhar e nem ocupa o espaço no seu HD. Agora, se você quiser baixar, colocar dentro do laptop, você pode também. Então, a gente entendeu que essa era a forma mais dinâmica de fazer, de compartilhar, né, as informações. Bom, vamos lá. Quais são as 5 formas de prestar contas? A primeira delas, e mais importante, é o caderno contábil. O que é o caderno contábil? É um lugar onde você vai ter todas as receitas do empreendimento e todas as despesas. E ao final, você tem um DRE, né, um balanço assinado pelo contador. Perceba que o André Loureiro não é funcionário da GPR, ele é dono da Construtábil, que é uma contabilidade que audita os projetos. Então, essa auditoria ela é feita mês a mês, nota por nota, receita por receita. A segunda forma que a gente tem de prestar contas é através do relatório de obras. O que é o relatório de obras? Ele é semanal e ali você vai encontrar o diário de obra, as ações daquela semana, como é que estava o tempo, o que a gente recebeu, quais máquinas estavam lá na obra naquele momento. Então, é uma espécie de recorte semana a semana. A terceira forma de prestar conta aos investidores, a gente chama de relatório de gestão, que é o número 3 que está aqui na tela. Se o relatório de obra ele é uma espécie de lupa que você coloca ali na semana, o relatório de gestão ele é um binóculo, ou seja, você vê a médio e longo prazo. Então, dentro desse caderno de gestão, aí você tem uma análise mais do planejamento, do orçamento, eventualmente um desvio tanto orçamentário quanto de cronograma. A quarta forma de prestar contas é visita tanto a GPR como as obras. Por quê? Porque tem investidor que não vai na assembleia, não lê o relatório, mas ele gosta de ir na obra.
Então, ele vem com a família, marca um dia, eu recebo, vou mostrando, ele vai dando algumas opiniões sobre acabamento, sobre a parte estética. E a quinta forma de fazer prestação de contas aos investidores é através das assembleias, né, que são momentos como hoje, onde a gente está aqui conversando e apresentando todo o material do projeto. Bom, então agora eu separei aqui uma retrospectiva de todos os acontecimentos da obra, desde lá do início da fundação até o dia de hoje. Então eu vou passar aqui rapidamente fotos e vou fazer alguns comentários em algum momento aqui que eu estiver evoluindo. Essa foto é uma foto original do terreno. Nesse momento a gente estava fazendo o laudo de sondagem, né? A gente não conseguiu fazer em todos os pontos, porque tinha casa em cima, tanto a casa como a edícula, mas a gente fez, né, alguns para estudo. Então a gente fez o tapume, colocou as placas, e aqui a gente vem evoluindo. Topografia, terraplanagem. Bom, o que a gente começou a perceber? Que no laudo de sondagem do terreno apareceu um lençol freático. Só que a gente não imaginava que ele fosse tão agudo como ele começou a se mostrar. E a gente também entendeu que em alguns dias ele tinha uma pressão, em outros outra, porque talvez também variava de acordo ali com a maré, tendo em vista que é próximo do mar. Então, o que a gente teve que fazer? A gente contratou lá o Almir e ele fez todo um sistema de bombeamento do lençol freático. Então, todos esses canos brancos que vocês estão vendo, eles fazem parte de um esquema de bombeamento da água. Inclusive, quando a gente teve que colocar em operação, o pessoal até reclamou um pouco porque, como era muita vazão, a gente teve que usar ali a parte da calçada. Olha só a quantidade de água que sai, né, toda vez que a bomba está lá em funcionamento. Bom, na sequência, a gente entrou com a fundação profunda, né, que é o quê? Que são as hélices contínuas monitoradas. Então, a gente tem aqui no terreno 54 hélices. Aqui algumas fotos da operação. Bom, aí, vencida essa etapa, a gente entrou com o arrasamento das estacas. Ó, agora eu vou começar a pontuar que toda vez que tiver essa janelinha amarelo, é a bomba, é o sistema de bombeamento do lençol freático em atividade. Ó, então o cenário era sempre esse, chegava para trabalhar, estava lá um açude, estava lá um lodo, né? E a bomba sempre ali. Aqui dá para ter uma visão mais ampla do sistema de bombeamento. Esse aqui é o Carioca, que é o mestre de obras. O que ele está fazendo aqui? Ele está desobstruindo a bomba, porque ela entupia, ela tinha muito areia. Então, chegava para trabalhar, o cenário era sempre esse. Quando a gente cavava, desmoronava, tinha que tirar, colocar a bomba do outro lado e ficar fazendo esse revezamento. Agora a gente já tem aí a montagem dos blocos. Esse era o cenário, né? Todo dia chegava para trabalhar, a bomba não dava conta. Aí a gente foi para a concretagem dos blocos. Contenção das cortinas, estruturação. Agora a gente já está estruturando o subsolo. Depois eu vou falar mais à frente o que é esse líquido esverdeado, que é um aditivo, o Penetron. Bom, aí vencida essa etapa, a gente entrou na montagem da estrutura. A gente usou laje treliçada, escada. Ó, então aqui
fazendo a conferência da ferragem, a parte elétrica, hidráulica. O dia de concretagem tinha bastante gente, tanto Souza Papaléu, Conquebras, a equipe do empreiteiro. Nesse momento a gente começa a ver nascer os pilares. Bom, é importante frisar também que durante todo o projeto a gente tinha as reuniões semanais, empreiteiro, mestre de obras, a equipe da GPR, onde a gente debatia aqui o planejamento. Então aqui ó, o engenheiro Alexandre, os donos da empreiteira, Paulo, Dirceu, o mestre de obras. Aqui a gente tem um treinamento com o técnico de segurança do trabalho. Eu falo com muita satisfação que a gente chegou ao final da estrutura sem zero acidente de trabalho com afastamento ou qualquer tipo de situação que alguém tenha se machucado na obra. Isso é fruto de muito trabalho de EPC, EPI, DDS, reunião, cobrança, porque a gente sabe que a obra vai surgindo, ela vai mudando, e cada esquina você tem ali um lugar para tropeçar, para levar um choque, queda, enfim. Então, a gente conseguiu chegar no final da estrutura sem nenhum acidente. Aí depois a gente tem aqui algumas imagens mostrando a evolução da obra. Aqui, no detalhe, a bandeja de proteção. Essas são as vigas de borda que se vocês olharem na imagem renderizada, no prospecto, é o que faz a curva da fachada e o que traz essa parte mais estética do empreendimento. O dia da concretagem dessas vigas de borda. Aí depois a gente começou a receber os blocos para fazer o fechamento das escadas, a alvenaria. Aqui vale destacar que o nosso empreendimento, o ponto, o mais bonito não é a frente, são os fundos. Essa é a vista que a gente vai ter ali do fireplace. Então, quando a gente desenvolveu o projeto, a gente justamente, ou melhor, de maneira proposital, intencional, a gente jogou para os fundos, porque é lá nos fundos que a gente tem a vista mar, e a parte mais bonita do empreendimento. Aí depois a gente já entrou com a impermeabilização das cortinas. Aqui a gente está fazendo o aterro dos gardens, tirou lá o muro do camping, fez uma negociação para quebrar o muro, para entrar com o caminhão e começar a fazer os aterros. Aqui, por exemplo, ó, esse é o Garden 2, essa é a imagem que mostra justamente onde vai ser essa área de grama. Esse aqui é um outro Garden. Enfim, então a gente fez essa retrospectiva, retrospectiva para mostrar para vocês os desafios construtivos que a gente encontrou, principalmente nessa parte de contenção e de fundação. Aqui a gente tem uma parte do planejamento, tá, para compartilhar. Então agora a gente vai falar sobre o planejamento da obra e também sobre o orçamento. Então esse é o nosso cronograma de Gantt. O que é isso? É uma forma de você enxergar todas as pessoas que estão trabalhando na obra naquele momento. Porque você tem uma sobreposição de atividades. Então tem lá o cara que faz a alvenaria, o cara que faz a cortina, o cara que faz o reboco, e esse gráfico ele traz uma visão para quem está gerenciando, de quem está na obra naquele momento. Depois a gente tem aqui um outro gráfico que ele vai medindo o avanço físico. Então você pega as principais etapas da obra, você vem fatiando por etapa e depois você faz um planejado e realizado, planejado e realizado. E por fim, a gente tem aqui o gráfico mais importante de qualquer empreendimento imobiliário, que é o físico-financeiro. O que significa? Significa que o custo da obra ele anda de mãos dadas com as atividades. Ou seja, quanto está custando e o que eu estou fazendo. Diante dessa exposição de motivos, de tudo que aconteceu, nesse momento a gente tem a linha vermelha era o projetado,
e a linha azul é o que a gente conseguiu executar. Então a gente tem aqui um descolamento entre o que estava planejado e o que foi realmente efetivado, né? E a gente já vai entender por que houve esse descolamento, né? Totalizando aqui 22%. Bom, agora eu vou fazer aqui uma apresentação e eu vou tentar ser bem pedagógico, trazer para uma linguagem que o leigo consiga entender, de quais foram os principais fatos geradores do nosso desvio, tanto de cronograma como desvio financeiro. O primeiro motivo, ele se deve ao fato que entre a gente lançar o empreendimento, fazer a captação dos investidores, formar o grupo, fazer a primeira assembleia, tudo isso a gente faz de maneira concomitante. Então, entre a gente aprovar o projeto e tirar o alvará, houve um descompasso entre a área total que a gente tinha estimado no orçamento e efetivamente aquilo que foi aprovado. Então, essa diferença ela está na casa aí de 3%. Porque entre a aprovação e o alvará, o analista ele solicitou algumas alterações que acabaram impactando e aumentando a área do empreendimento. Se a gente for fazer uma analogia, essa diferença equivale a 2 estúdios. Se a gente tem 27, 60 metros quadrados, é como se a gente tivesse construído 29 e a gente tinha estimado apenas 27. Depois, o segundo fato gerador foi o lençol freático. Aqui na tela a gente tem o laudo de sondagem, né, de como a gente imaginava que ia ser. Esses são os furos que a gente fez. Só que conforme a gente foi tirando as casas, que a gente começou a cavar, a gente foi percebendo que o terreno ele sofria, né, uma forte pressão, dependendo do dia, da época do mês, da água. Então aqui, ó, novamente, todo o sistema de bombeamento que a gente implementou para conseguir secar o terreno e continuar a construção. Bom, então a gente falou da diferença do projeto, falou do lençol, e aí a gente tem agora um outro fato gerador, que são as hélices contínuas monitoradas, tá? Que foram realizadas pela Perfuratec, que é uma empresa capacitada aí na região para fazer esse trabalho. Aqui a gente tem algumas fotos da operação, né, do período que a gente trabalhou com as hélices contínuas. E o principal ponto aqui é que, assim, qual é a função da hélice contínua? Ela tem como objetivo dar estabilidade para o prédio, para que você possa depois colocar ali a fundação rasa, né? Então, o terreno, ele era uma espécie de pó de café, ou seja, ele tinha pouca estabilidade. E aí, qual foi o resumo aqui, né, da situação? A gente tinha orçado 54 hélice contínua monitorada numa profundidade de 12 metros. Entretanto, conforme a gente foi fazendo, a gente foi percebendo que para o prédio ter a segurança que precisava, a hélice tinha que descer mais. Então, assim, quando a gente encontrou um problema, a gente não varreu para debaixo do tapete. A gente deu um passo à frente e encarou o problema. Ou seja, a gente não abriu mão da segurança da operação. Então, para que o prédio futuramente não tivesse um recalque, a gente desceu, ao invés de 12, 17. Aí, se eu for cristalizar aqui, sumarizar, tá, mas e por que isso aumentou o custo da obra? Porque quando você tem mais profundidade na hélice, você gasta mais ferro, mais concreto, gasta mais hora máquina, porque se eu vou a 12 é um tempo de máquina, se eu vou a 17 é outro. E gasto também mais movimentação de terra. Então, esse cenário dessa necessidade de ir mais a fundo gerou um sobrecusto para o projeto. Aí conversando, né, com o pessoal ali da região, o que a gente descobriu? Que o prédio ao lado, a gente tem aqui o Imob, tem um camping e depois tem outro prédio. Então o nosso prédio está aqui e esse é o prédio do lado. Então a gente começou a conversar ali com a vizinhança e percebeu que esse prédio ao lado do Imob, ele também teve o mesmo problema, né? E como aqui é uma incorporação, eles lançaram, venderam alguma coisa, começaram a construir,
acabou o dinheiro, porque eles acabaram enterrando também muito dinheiro, porque quando você faz uma fundação com essa complexidade, acaba que o dinheiro, né, fica na fundação e o prédio está hoje lá, parado, e eles não conseguem retomar, né? Aí tem que entender a complexidade da operação deles, mas o fato é que o prédio está lá abandonado há um bom tempo. Bom, um outro fato também que contribuiu para o nosso desvio orçamentário foi a terraplanagem. Aí eu selecionei aqui algumas imagens. Então, toda a imagem que você vê tem lá a máquina fazendo a movimentação de terra. Por quê? Porque era tanta água, que todo buraco que você abria para fazer ali um bloco, ele enchia de água de novo. Aí tinha que tirar com a máquina, colocar em outro lugar e ele enchia de novo. Então, a máquina estava lá constantemente para abrir e dar frente de trabalho para o empreiteiro. Bom, além disso, estou finalizando aqui já os itens que contribuíram para o desvio orçamentário. A gente teve no subsolo, na contenção, outros dois fatos geradores, né, de sobrecusto. Aqui eu usei uma imagem, tá, só hipotética, para mostrar o seguinte. Como a água fazia muita pressão no subsolo, a gente teve que sair de um contrapiso, né, para uma laje sob pressão. Então, além do subsolo, a gente tem essa lateral, que a gente saiu de uma parede de bloco para uma parede de concreto armado de 20 centímetros com pênetron. Então, eu vou mostrar aqui para ficar bem esclarecido aqui essa situação. Por exemplo, por que a gente não fez o subsolo de uma vez só? Se a gente tivesse feito o subsolo de uma vez só, ele teria estufado. Então, a gente teve que fazer o quê? Primeiro faz a metade, tira a água de baixo para depois fazer a outra metade. Então, essa divisão na hora de concretar o subsolo foi em função da água. Então, assim, da mesma forma que a gente teve um problema com a hélice contínua e a gente deu um passo à frente e resolveu, aqui no subsolo também. Ao invés da gente fazer um contrapiso mais ou menos e viver com infiltração, a gente fez uma laje sob pressão. Por quê? Porque o objetivo não é varrer para debaixo do tapete. A gente quer o prédio 50 anos performando sem um custo de condomínio alto. E se a gente não resolve o problema, o que a gente ia ter que fazer futuramente? Então, eu vou mostrar aqui depois a parte de bombeamento. Então, a concretagem com mais espessura e o pênetron, que é esse líquido amarelo, né, que é para impermeabilizar de uma maneira mais consistente. E aí lembrando que essa parte toda, né, que é a parte de concreto reforçado. Então imagina que o terreno está lá. Ao invés de a gente construir o prédio, a gente teve que primeiro fazer uma piscina, fazer uma cisterna para depois começar a construir o prédio. Né? De tanto que a água incomodava para os lados e também para cima. O que a gente queria fugir? E a gente conseguiu fugir. A gente não quer um condomínio que tenha um impacto no custo com o sistema de bombas. Quem conhece Floripa sabe que na beira-mar você tem muito isso. Bomba funcionando direto de tanto que tem ali lençol freático. E a gente não queria, né, num cenário futuro, ter uma situação como essa. Bom, uma outra imagem que eu criei aqui, para ser bem didático, é assim: imagina que essa linha verde aqui representa a contenção. Como é que ela estava estimada? Ela estava estimada em parede de bloco. Como é que ela foi executada? Em parede de concreto. Se eu comparar o custo, eu saio de 1 para 5. Né? Tamanha diferença dos dois métodos. Então, aqui também é uma imagem mostrando, né, a espessura da parte aqui da armação do ferro, a parte da concretagem. Então, aqui é um histórico também, né, escoramento, concretagem da cortina. Essa imagem dá para ver mais ampla, né, como foi essa parede de concreto. E para fechar, tem essa imagem aqui também que traz
a diferença de custo entre as duas, que é o seguinte, se fosse uma parede de bloco, um cara só faria. Como era uma parede de concreto, olha a quantidade de pessoas envolvidas. Concrebrar, Souza Papalé, o empreiteiro, a ferragem, né? Tudo isso para viabilizar que a água não tivesse interferência na execução do prédio. Se eu for somar toda a área que tem lá de parede, que não estava prevista e a gente teve que fazer, eu tenho o equivalente a mais um andar de prédio. Tá? Então, imagina essa situação aqui. A gente tem o projeto ideal, e aí se eu somar as paredes que foram feitas, equivale a eu ter mais um andar, né, de prédio em função dessa situação. Bom, e para fechar, né, essa parte da exposição de motivos do que ocasionou o desvio orçamentário de prazo, a gente tem a estimativa, né, lembrando que a gente trabalha com a estimativa NBR 2721, que só depois, quando a gente faz a compatibilização dos projetos, que a gente tem um quantitativo para fazer o orçamento executivo. Enfim, então, essas são as razões, né, pelas quais a gente está com o desvio orçamentário. E agora eu vou passar a palavra para o Felipe, que é o nosso consultor nessa parte de orçamento, e ele vai trazer mais algumas informações, tá, para fechar esse raciocínio do orçamento. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eduardo, boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Vocês preferem que eu siga compartilhando a minha tela ou vocês vão compartilhar por aí? Felipe. Vai fazer por aqui. Tá. Então, se puderem botar na apresentação ali, eu agradeço. Pessoal, então, muito boa noite. Tá? Como o Eduardo comentou, fui contratado pela GPR, tá, para prestar uma consultoria. Já vou explicar um pouco mais o escopo dessa consultoria, mas eu sou um dos diretores e represento a Tático, tá? Uma empresa especializada em toda a parte de orçamentação e planejamento de obras residenciais. Tem alguns dos nossos números, tá? Hoje esse trabalho, parte desse trabalho que eu vou mostrar para vocês, já foi feito para mais de 600 obras, sendo que dessas 600 obras, em torno aí de 400 obras, estão localizadas no litoral de Santa Catarina. Se puderem trocar o slide, por gentileza. Pois bem, o escopo para o imóvel, ele constava das seguintes situações. Primeiro, que a Tático fizesse a atualização orçamentária, tá? E essa atualização orçamentária, ela se deu, tá, em 3 etapas. Primeiro, fomos na obra, tá, para fazer uma medição, entender o que já tinha sido executado. Depois, todos aqueles relatórios contábeis, financeiros, de gestão, que o Eduardo já explanou anteriormente, foram analisados pela Tático, para que a gente conseguisse comparar o que já foi executado na obra e o que de fato tinha sido gasto, tá? E com isso foi possível que a gente fizesse uma projeção de todos os custos até o término da obra, tá? Tivemos mais outros 2 pontos, como a auditoria, uma averiguação desse orçamento atualizado com a realidade atual do mercado, tá? E depois uma segunda averiguação, que é aquela estimativa inicial da NBR 12721, que o Eduardo comentou, perante ao orçamento 2025. E com isso a gente gerou, né, um novo cronograma físico-financeiro, que será apresentado ao final aqui para todos os cotistas, tá bom? Podemos seguir. Sobre a atualização orçamentária, tá, um ponto que eu quero destacar, fora toda a medição de obra, a comparação com os relatórios contábeis, tá, todas as questões de quantitativos, o Eduardo também já comentou, eles foram feitos por meio de projetos compatibilizados na metodologia BIM. Então, o que está aparecendo na tela dos senhores, tá, é uma representação virtual do empreendimento, onde a gente tem todas as áreas e todas as quantidades. A tabela que está aparecendo ali é uma tabela de alvenaria.
Então, a gente, vamos dizer assim, constrói virtualmente esse empreendimento, tem toda a lista de material virtual para que seja possível cotar com fornecedores e, consequentemente, ter o custo mais fidedigno possível. E isso, né, a gente só consegue fazer quando, de fato, tem a finalização de todos os projetos. Tá? E aí, com isso, com todo esse trabalho já explicado anteriormente, a gente chegou na seguinte situação do próximo slide. Uma estimativa original, tá, de 8.773.000. Eu ainda não estou levando essa estimativa a tempo presente. Logo mais eu vou comentar, né, e comparar com o orçamento de 2025. Até setembro de 2025, a gente já tinha um gasto efetuado para o que foi executado na obra de 7.918.000 e uma projeção a gastar de 4.551.000, totalizando um orçamento de 2025 de 12.470.000. Tá? E aí agora a gente entra na primeira parte da camada de auditoria desse trabalho, que é comparar o orçamento de 2025 com o mercado da Grande Florianópolis. Tá? Então, o que a gente fez, tá, pessoal? Dentro de uma base de dados aqui, selecionamos 15 obras que são bem similares, tá? Em padrão médio a médio alto, localizados na Grande Florianópolis, dentro da tipologia de estúdios. Tá? Chegamos num total de 15 obras, e essas 15 obras, quando eu pego o custo delas, divido por sua área construída e divido pelo CUB, que é um indexador que a gente utiliza na construção civil, eu chego que para construir cada metro quadrado, eu tenho, em média, 1,06 cubes, tá, por esse metro quadrado. Esse orçamento atualizado do IMOB, a gente chegou em 1,03 cubes. Tá? Então, já entendendo que, de fato, esse orçamento está muito próximo da média que a gente tem, pelo menos dessas 15 obras aí, que tem características geométricas muito próximas ao IMOB. Tá? Podemos passar já 2 slides, por gentileza. Esse daqui pode passar também, eu acho que depois, com alguma eventual dúvida, eu volto. Ainda, a título de comparar com o mercado, tá? Eu trago aqui alguns gráficos separados por categorias de materiais, comparando os dados de quanto o CUB evoluiu, tá, ao longo de determinado período, aqui do início de 2022 até metade de 2025, tá, e o quanto que os materiais, de fato, aumentaram. Aí eu quero trazer, né, um ponto de atenção aqui para 2 situações. Primeira situação, vocês vão ver que o CUB, ele aumentou, em média, 20% nesse período, e usou alguns materiais, como os agregados, aqui eu estou falando que são os consumíveis de obra, areia, brita, argamassas, enfim, eles aumentaram em torno de 40%. Tá? Então, a gente já tem aí uma grande defasagem que até o Marcos já tinha comentado anteriormente. O outro ponto é a diferença de como esse aumento acontece. Enquanto o indexador ele tem um aumento mais linear, vocês podem ver ali pela linha vermelha que ela vai subindo numa mesma inclinação, na prática do mercado, a gente tem uma evolução bem mais imprevisível. A gente tem alguns períodos com um aumento muito grande, outros que a gente tem até uma queda acentuada, mas também, ao longo do tempo, os materiais eles vão subindo. E o problema, além, obviamente, do que a gente tem desse descompasso entre o CUB e o aumento dos insumos, é realmente essa volatilidade. Em uma obra, eu tenho um período muito curto para comprar determinados materiais, e isso faz com que muitas vezes se compre algum determinado material num período não muito bom. Tá? E aí vocês vão ver aqui a argamassa, já teve um aumento total mais parecido com o CUB. Tá? Podemos seguir os slides, por gentileza. Os materiais relacionados à alvenaria, vedações, tá? Aqui a gente vê que ficou mais próximo ao aumento do CUB nesse período. Também separei a parte de mão de obra, um ponto bem interessante, a gente tinha uma certa constância, tá? Até um pouquinho ali final do ano passado,
e a gente está com um aumento bem expressivo desde o final do ano passado e esse ano, tá? Isso pode ver ali no final do gráfico demonstrado, por gentileza. Aqui uma parte da parte de portas de madeiras, tá? Então também teve um grande aumento depois de uma certa regularização, e no todo a gente está um pouco acima do CUB. Tá? E aí, finalizando essa comparação com o mercado, vem a segunda camada de auditoria, que seria entender como que a estimativa inicial foi feita, tá? E depois comparar com esse orçamento atualizado. Pois bem, pessoal, se puder voltar um slide, por gentileza. Obrigado. A norma comentada ali pelo Eduardo, a NBR 12721, é uma norma para avaliação de custos, tá, da incorporação imobiliária. No item 6.3.1, que é onde ele fala das estimativas de custo, ele comenta que as estimativas de custos de construção devem ser feitas com os auxílios de 2 quadros da NBR. Tá? Esses 2 quadros, em resumo, são tabelas que utilizam o CUB, fornecido pelo Sinduscon, para que a partir do CUB dessas tabelas seja possível chegar num custo estimado de uma construção. Em resumo, tá? A fórmula utilizada nesses quadros é a seguinte, que está apresentada no próximo slide. A gente pega uma área equivalente, que eu já vou explicar o que é, vezes o CUB, mais uma parcela extra. O que seria essa parcela extra? O CUB, que é o custo unitário básico, divulgado mês a mês pelo Sinduscon, ele é baseado num projeto padrão, que é orçado mês a mês pelo Sinduscon. Só que esse orçamento desse projeto padrão não considera custos de fundações, contenções, parte de drenagem, elevadores, projetos, impostos, enfim, os itens que estão aparecendo aí na tela. Então, eu tenho que somar essa parcela extra. Sobre a área equivalente, para ser um pouco didático, o que ela diz? Tá? O custo para eu construir um pavimento tipo, onde eu tenho os meus apartamentos, todos os meus acabamentos, não é o mesmo custo para eu construir, por exemplo, o meu pavimento de caixa d'água. Então, a norma recomenda que se use um fator redutor, que ele chama de área equivalente, para diminuir ou majorar essa área. Então, com tudo isso, qual foi a auditoria da Tático? Pegar a estimativa inicial da GPR e ver se essa estimativa inicial estava de acordo com o que a norma preconiza. Então, o primeiro ponto foi ver se foi utilizado as áreas equivalentes de forma correta. Tá? Só foi pontuado no pavimento térreo, que a norma recomenda um fator redutor de 0,75 e foi utilizado um fator de 0,7, então muito próximo da norma. Para todos os outros pavimentos foram utilizados os fatores de área equivalente conforme a norma. O segundo ponto foi comparar o CUB de referência, tá, que foi utilizado o CUB de junho de 2022, no valor de R$ 2.544,17, que é o CUB correto a ser usado no estado de Santa Catarina. Tá? E o terceiro ponto, que está no próximo slide, foi que se a GPR considerou nas estimativas as parcelas extras. Aqui eu fiz um resumo, né, de todos os itens ali das parcelas extras considerados, e está destacado em amarelo justamente alguns pontos, tá, que foram comentados aqui na apresentação. Tá? E aí, com tudo isso, no próximo slide a gente tem que o custo total estimado, 8.785.000, com o CUB de junho de 2022, foi de 3.453,07 cubes, uma estimativa dentro do que a norma pede. Bom, seguindo aqui a apresentação, aí agora, para que a gente consiga comparar essa estimativa inicial com o orçamento, a gente precisa trazer a valor presente. Essa estimativa original foi de junho de 2022 e agora a gente está com o orçamento de setembro de 2025. Como eu tenho inflação, ou seja, meu dinheiro evoluiu ao longo do tempo, eu preciso comparar ambos no mesmo período. Então, a gente pegou essa estimativa original e trouxe a valor presente ao CUB de outubro de 2025. Tá? Só uma observação aqui, esse valor presente, a gente descontou os itens, como, por exemplo, o terreno,
que foram de fato efetuados lá atrás. Trazendo a valor presente, a estimativa, se puder voltar, por gentileza. Trazendo a valor presente, a estimativa original, então, de 8.785.000, seriam, em outubro de 2025, 9.759.000. E aí, agora sim, a gente consegue comparar com um custo total atualizado de 12.470.000. Agora sim, o próximo slide, por gentileza. Então, a gente tem uma diferença, né, que vai originar uma chamada de capital na casa de 2.913.000, e comparando com a estimativa original, a gente tem o peso financeiro dos pontos já comentados na apresentação. Primeiro, peso financeiro, referente ao aumento da área do projeto, ele totaliza aí, em média, R$193.000 a mais de custo. Toda aquela soma de contenção, da fundação a mais, da metragem, de todo aquele maquinário que o Eduardo demonstrou muito bem, nos gerou um custo a mais de 612.000. Tá? A diferença entre fazer a laje de sob pressão ou fazer um piso de subsolo normal, tá? Gerou essa diferença de 478.000. E aí a gente tem outros dois pontos, que é justamente a diferença da questão do CUB com a evolução do mercado, que nos gera uma diferença de 968.000, e todo o descolamento físico da obra faz com que seja necessário, e no final aqui da apresentação o Eduardo vai mostrar dois cenários para vocês, que a gente tenha um tempo extra de obra. E esse tempo extra de obra vai nos gerar um sobrecusto em torno de 460.000. E a estimativa original, mais todos esses fatores já explicados, totalizam, então, o orçamento atualizado de 12.470.000. E aí, no próximo slide, a gente tem mais uma prova real, que é fazer uma análise financeira, né? Pegar tudo que já foi pago até então, que foi 7.918.000, ver o que já recebemos para esse projeto, então, totalizando 8.283.000, chegamos num saldo atual de 365.000. O orçamento atualizado nos gera um contas a pagar de 4.551.000, e aí, comparando também com o que a gente tem a receber mais o nosso saldo, a gente chega numa defasagem de fluxo de caixa de 2.913.000. E essa chamada, ela vai ser enviada, né, para todos os cotistas de forma individual, conforme a representatividade de cada cota. E aí, para finalizar aqui, o Eduardo vai comentar das possibilidades de como que a gente faz essa recomposição para a entrega da obra. Fecha. Bom, então, retomando aqui a apresentação, agradecer o Felipe pela exposição aí dos motivos. E agora a gente então a gente entra numa fase da Assembleia, que é assim, qual é o próximo passo? A gente vai pegar esse desvio de 21% e vai ratear proporcionalmente a quantidade de cotas de cada investidor, vai mandar por e-mail na segunda-feira, para que cada investidor possa receber, analisar e, dentro de 4, 5 dias, uma semana, dar um retorno a respeito da integralização da diferença. Um ponto que a gente queria compartilhar, que é importante, é assim, se a gente faz 2 cenários. O primeiro, se todos os investidores integralizarem em 8 parcelas, a gente tem uma entrega do empreendimento provisionada para dezembro de 26. Se o cenário for de parcelar a chamada em 12 vezes,
a gente vai para um cenário de março de 27. Porque, como a gente estava explicando, o físico anda junto com o financeiro. Se a gente tem o recebimento em menos tempo, a gente consegue avançar fisicamente mais. Se a gente tiver a necessidade de esticar esse prazo de parcelamento, a gente encontra, então, uma outra data-alvo, que seria março de 27. E aí, lembrando que a gente está no mês 10 de 25, e a chamada de capital começaria no mês 2 de 26, para que nesse período cada investidor possa se preparar, né, fazer ali uma análise das suas finanças pessoais, para entender como vai fazer a integralização, certo? Então, agora a gente vai abrir espaço, tá, para perguntas e respostas. Eu vou chamar o Marcos aqui para participar junto comigo. Vou pedir para o Alex liberar ali o microfone. Então, como é que a gente vai conduzir? Cada cotista, né, pode levantar ali a mão, que vai aparecer na barra embaixo, e aí o Alex vai liberando um por um para fazer aí as suas colocações. Ok. Alguém, pessoal? Opa, boa noite. Você pode só colocar novamente a tela ali, que seria essa chamada de capital ali, os valores e a programação, por favor? Sim. Alex, tem como tu dividir a tela entre a apresentação e... Isso. O Marcelo, né, que está falando. Marcelo, boa noite. Pode liberar o Marcelo? Marcelo, pode falar. Tá. Eu estava acompanhando aqui, obviamente, a gente estava acompanhando a reunião, escutando tudo. Os valores dessas parcelas já foi definido? Desculpa se eu acabei não observando todos os pontos, mas, enfim, essa chamada de capital nova já está com valores... Ô Marcelo, se nós vamos falar em média, né? Claro que cada um tem a sua proporção da sua cota, que vai ser enviado individualmente, mas é tudo muito parecido. Se nós pegarmos a chamada de capital, vai ser em torno de R$100 mil por cotista. Tá? Ou dividido em 8 parcelas, ou em 12 parcelas. É o que seria a proposta hoje para fazer as entregas nessas datas. A necessidade, na verdade, né? Proposta de parcelamento. Então, só para talvez tentar entender, realmente seria 100 mil reais, em média, claro que tem proporções de unidade diferentes, em metragem quadrada, de 100 mil reais por apartamento, mais ou menos, seria isso? Por cota de apartamento, é isso? Exatamente. Ok. Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma mão levantada? Pessoal, então, né, como o Eduardo falou, se não tem mais ninguém, nós ficamos à disposição, né? Claro que tem um período de maturação aí para analisar. Como o Eduardo falou, quem quiser vai receber a gravação. Nós ficamos à disposição para... Só um pouquinho. Opa, tem a Grazi, ok. Grazi, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu não sei se em algum momento ali falaram, ou eu passei percebido, vocês passaram mais ou menos quanto que está o valor do nosso investimento hoje? Quanto que ele valeria hoje? Isso, eu falei ali no início, né, na análise da tese de investimento, tá? Foquei mais na rentabilidade, porque foi a proposta lá no início da tese de investimento. Mas hoje, te respondendo, o metro quadrado em Canasvieiras, a gente sendo bem espartano, em torno de R$15 mil, tá? É o que valeria pronto hoje,
Tá? Ah, Claro entendi. que até a nossa entrega lá, ele vai ser corrigido pelo mercado, né? Assim como o que nós temos que pagar vai ser corrigido pelo público. Normalmente o mercado é corrigido melhor do que o público, mas em torno de R$15 mil o metro quadrado. Se nós considerarmos, né, vamos pegar aí uma média de 31 metros, 32, 31. Se nós considerarmos que o nosso estúdio ele tem a garagem, né, que é uma coisa que hoje não tem mais na maioria dos prédios ali de estúdios, uma garagem num edifício hoje em Canasvieiras está em torno de R$100 mil. Né? Então nós teríamos algo em torno de 550 mil por unidade, estou falando valores médios. Né? Claro que um apartamento virado para o norte, no terceiro andar, ele vale mais do que um virado para o sul, no primeiro andar, e assim subsequentemente. Não é uma ciência exata. Mas, em média, eu diria R$550 mil por apartamento. Ok? Mais alguém, pessoal? Bom, como eu estava dizendo, vai ser enviado um e-mail para cada um, vocês vão ter tempo para tirar dúvidas, né, que porventura não tenham querido fazer agora, individualmente, para responder esse e-mail, né, Eduardo, optando entre uma coisa ou outra, colocando as suas individualidades, necessidades, para que depois o Eduardo faça um fechamento do cronograma financeiro e físico. Eu estou falando o contrário, né? Estou olhando para a tela, desculpa, pessoal. Então, em resposta a esse e-mail, fiquem à vontade, né, para fazer questionamentos ou até marcar uma conversa para a gente esclarecer eventuais dúvidas individuais. Tá bom? Isso, então a gente vai dando um encaminhamento aqui para o final da Assembleia, lembrando que a gente vai disponibilizar a Assembleia gravada, vai disponibilizar uma ata, a gente está, a partir de amanhã, à disposição para conversar na GPR, fazer videoconferência, levar na obra, enfim, a prestação de contas ela continua agora depois da Assembleia e a gente está à disposição de cada um de vocês. Tá certo? Então a gente quer agradecer aí pela atenção e desejar uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado.